Meus irmãos, Lucas capítulo 19, nós vamos falar sobre Zaqueu. É uma das palavras mais ministradas. Lucas 19, a história de Zaqueu, é bastante conhecida, é isso que eu quero dizer. Mas vamos ver aqui uma ou outra lição que a gente pode tirar. Lucas capítulo 19, a história de Zaqueu, o encontro de Jesus com Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. O sicômoro pode ser também traduzido, de repente você tem aí, a figueira brava. Versículo 5 que diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. O verso 8: Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou lhe restituir 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como eu disse, é um texto bastante conhecido. Zaqueu, um publicano, um chefe dos publicanos, era um cobrador de impostos. A gente subentende que, como um cobrador de impostos, não era bem-vindo ou bem visto. Principalmente porque Zaqueu, sendo judeu, ele era um cobrador de impostos, mas para o Império Romano. Então, o próprio povo judeu não o via com bons olhos, mas ele, de alguma maneira, ouviu falar de Jesus e queria conhecer Jesus. E aí o texto nos diz que, por conta da multidão e por sua pequena estatura, ele não conseguia. Então, ele usou uma estratégia que foi subir em uma árvore, sicômoro, ou é chamada como a figueira brava. Eu já ouvi alguns dizerem que a figueira brava é porque ela possuía espinhos, mas na verdade não é que ela não possui espinhos, era conhecida por esse nome porque os frutos não eram bons, não eram bons figos, não era de qualidade, mas era uma árvore que você subia com certa facilidade. E vamos imaginar uma pessoa de pequena estatura subindo em uma árvore, principalmente espinhosa. Então, o caso dela ser espinhosa ou não vamos levar em conta. Mas a questão aqui era a estratégia que ele usou para saber quem era aquele homem, Jesus, chamado Jesus. Quantas coisas que ele não deve ter ouvido sobre a pessoa de Jesus. E coisas boas, evidente. Algumas vezes que Jesus enfrentou os fariseus, entre outros, com uma palavra mais pesada, mas porém Jesus sempre tirou de letra, porque os escribas, os fariseus e tantos outros da época sempre vinham com perguntas capciosas, querendo apanhar Jesus em alguma área. Uma dessas vezes foi quando trouxeram para ele uma moeda e perguntaram para ele se era lícito pagar tributo a César. E aí Jesus sabiamente pede essa moeda e diz assim: de quem é essa imagem que está aqui, essa efígie que está aqui? Aí disseram para ele: é de César. Então Jesus responde: dai a ele o que é dele e dai a Deus o que é de Deus. Jesus sempre tinha uma resposta inteligente. E muitas vezes Jesus respondia perguntando também. Justamente, aí foi uma pergunta que ele fez: de quem é essa imagem aqui? Então, por quê? Porque se Jesus diz que é lícito pagar os romanos, eles iriam acreditar: então você é contra o seu povo.
E se ele diz que não é lícito, então você é contra o Império Romano, você é um rebelde. Então, de alguma maneira ou outra, uma resposta ou outra, eles queriam pegar Jesus no pulo. E aí Jesus faz essa resposta ou pergunta estratégica de quem é. Essa imagem é de César, então dê a ele o que é dele e a Deus o que é de Deus. Entre outras tantas. Então, quantas coisas que Zaqueu não ouviu falar de Jesus e nasceu a sede, nasceu dentro dele o desejo de conhecer esse homem tão falado, né, tão comentado. Naqueles dias era a notícia que corria firmemente ou constantemente. Todos os dias tinha uma notícia nova. Aí não precisava nem perguntar, mas de quem vocês estão falando? O povo já sabia, isso aí só pode ser Jesus. Os que gostavam e os que não gostavam, os que se incomodavam com aquilo. Mas não importa, a questão era que Zaqueu teve esse desejo. E aí ele usa essa estratégia de subir em uma árvore para conhecer quem era aquele homem. Para quando ele passasse, né, a ideia de Zaqueu é que Jesus, junto com a multidão, ia passar próximo à árvore e ele ia poder vê-lo. Mas acontece que Jesus tinha outros planos. Como a gente lê o texto, quando Jesus chegou próximo àquele lugar, ou aquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, ou ir à tua casa. O meu texto fala assim: desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. A questão é que Jesus estava dizendo aqui: eu quero ter intimidade contigo. De repente, a ideia de Zaqueu era apenas ver Jesus, ouvi-lo, sem ser percebido, e voltar para sua casa. Mas Jesus queria algo mais, queria uma intimidade maior, não apenas, de repente, dizer assim: Zaqueu, eu sei que você está aí, legal, você subiu a essa árvore para me conhecer, eu sou Jesus, muito prazer, e seguir em frente. Não, Jesus o convidou a descer e desce depressa. Quando Jesus convida, não é para amanhã, é para agora. Desce depressa, porque hoje eu vou contigo para a tua casa. E esse ir para a sua casa aí envolvia muito mais do que uma mera visita. Envolveu muito mais do que uma mera visita. Foi para mudança mesmo. E agora, uma lição, algo muito interessante que a gente pode tirar aqui, que Jesus não pediu nada. Jesus não deu não fez nenhuma regra. Zaqueu foi quem começou a falar. Evidente que antes disso, o pessoal começou a murmurar. Como assim? Jesus está convidando, está chamando Zaqueu e vai lá para a casa desse pecador, porque a gente não deve olhar porque é pecador, menos pecador, mais pecador, ou se é bonito, se é feio, se é branco, se não é branco, se é japonês, se não é japonês, é alemão, é brasileiro. Muitas vezes a natureza humana nos leva a isso, a fazer esse tipo de discriminação entre outros tipos de discriminação. E o povo ali, como é que você vai? Teve uma outra ocasião que Jesus falou assim: eu vim foi para os doentes, não para os sãos. Então, se nós for ficar olhando quem é que a gente vai trazer para a igreja, não, esse daí Jesus não quer saber dele não. Não, a gente aprende aqui dentro, que esse pessoal aqui, como é que ele vai entrar na casa de um homem pecador, vai ser hóspede de um homem pecador? A gente aprende aqui que Jesus não faz isso. Eu ministrei há muito tempo, não sei, não me recordo, mas eu disse assim: Deus não faz discriminação. Aí eu falei ao contrário, que ele faz sim, mas não de pessoas, e sim de atitude. Se você tiver uma atitude, ele vai de acordo com a tua atitude, mas não a sua pessoa, não o que você é, não o que você fez, não da onde você veio, mas a sua atitude. Isso ele separa. Isso ele conhece o meu coração, o teu coração. O que tá por detrás daquilo que eu estou fazendo. Eu posso estar fazendo uma coisa muito excelente, muito boa aos olhos de vocês, aos olhos humanos, doando comida aos necessitados. E aí alguém olha, vê, olha, o pastor Anísio está fazendo uma atitude bela, mas o que me motiva realmente a estar fazendo aquilo, aqui ó, aqui dentro,
É verdade. O que motiva a nossa cidade estar em reconstrução, em reformas? Alguém sabe, poderia arriscar dizer, não precisa dizer, mas o que motiva? A gente sabe. É ano de eleição. A gente sabe, ele sabe que a gente sabe e assim continua. Quando for daqui 2 anos, novamente a mesma coisa. Agora, o que está por detrás disso? É porque a gente ama a cidade, é porque a gente quer o melhor para a nossa cidade. Não, é porque quer nossos votos. Política não é o nosso assunto, então vamos voltar lá para o texto. Só para a gente saber que realmente a motivação que está no meu coração, meu irmão, quem conhece é Deus, não é vocês olhando. A motivação do seu coração, do que você faz ou deixa de fazer, Deus conhece. Aí, mas como é que a gente vai saber? Não precisa a gente saber. Uma outra ocasião, Jesus falou, pelos frutos a gente vai conhecer a árvore. Então não adianta você ter uma árvore frondosa, era até mesmo uma figueira, não era? A que Jesus viu e foi lá buscar fruto, não tinha fruto. Mas de longe a aparência era de que tinha fruto. Estava bonita até, estava florida, a folhagem estava bela, mas, enfim, não tinha fruto. Mesmo que tenha, pode ser a mesma questão dessa figueira aqui. É um fruto, mas não é de qualidade. Era até trabalhado isso, mas essa é uma outra história. Esse fruto aqui, dessa figueira, era trabalhado também, mas é outra história. Mas não é aquela fruta que você tira direto do pé e já vai se alimentar, não. Mas é outra história. Mas aí, voltando, não adianta estar bonito, perfumado, cheiroso, elegante, e mostrando uma coisa que você realmente não é. Eu volto a dizer, a motivação é mais importante. A motivação. Por que eu oferto? Por que eu dizimo? Por que eu dou? Por que eu ajudo? É a motivação. E Deus conhece. Aí o povo aqui reclamando porque Jesus ia ser hóspede na casa de um pecador. Zaqueu, porém, aí entra o que eu iria dizer antes. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. É o que eu disse. Jesus não disse nada para ele. Jesus não falou: olha, Zaqueu, eu vou para a tua casa, mas você vai ter que fazer isso, aquilo outro, uma lista de exigências. Não. E Zaqueu foi até mais além, porque ele, sabendo de sua própria qualidade, se eu roubei alguém, ele sabia que ele sabia disso, ele não era inocente. Como eu disse anteriormente, ele sabe que estão enganando, a gente sabe que eles estão enganando, mas continua. Então Zaqueu sabia que era mal visto como cobrador de impostos, mas estava enriquecendo por aquele caminho, e isso era o bastante. Então ele sabia da sua má fama. E Jesus não faz uma lista para ele: olha, eu vou para a tua casa, mas... Não, ele mesmo agora, ele se prontifica e diz ao Senhor: eu vou doar aos pobres metade. Isso não é uma regra. O que eu quero dizer é que isso não é uma regra. Não virou um ponto doutrinário. Agora nós vamos abrir uma igreja, uma nova igreja, igreja cristã, by Anísio Rodrigues. Só que para ser membro aqui você tem que vender o que você tem, metade você tem que dar aos pobres. A gente cria uma nova doutrina mediante essa palavra. Não virou uma doutrina. Não virou uma obrigação isso daqui. Isso foi ele, espontâneo dele. Vou vender e dar a metade. E se, aí é o que eu disse, ele mesmo sabia o que ele fazia. Então ele diz assim: se em alguma coisa eu tenho defraudado a alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. A gente não sabe o restante, o que aconteceu, mas eu penso que ele teve que fazer, teve que restituir muita coisa, viu? Teve que ir, mas o que importa, na verdade, não é se ele fez ou deixou de fazer. A intenção dele e a conversão dele, Jesus, aos olhos de Cristo, imagino eu, estava sendo genuína, porque ele não precisou ser cobrado. Zaqueu, eu sei que você, então eu vou falar para você, eu vou para a tua casa, vou transformar a tua vida, mas não, Jesus não disse, ele se prontificou. Então se ele fez ou se ele não fez, a questão não é essa, mas foi a espontaneidade. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir. E isso é bonito ver.
em alguém, não necessariamente quando a pessoa se converte, mas quando ela cai em si, de que ela está errando. Peraí, eu tenho feito errado isso, tenho enganado, tenho de alguma maneira agido de má fé, sendo injusto, eu vou consertar esse negócio aí. Não necessariamente quando a pessoa se converte, porque para ser honesto, generoso, bondoso, não precisa ser crente, não precisa ser cristão. Ou precisa? Não, todo ser humano, todos nós, para fazer o bem, não precisamos, eu recebi Jesus Cristo, agora eu vou fazer o bem. Não, isso é independente. Você tem que fazer o bem desde o dia que você nasceu. Já começou, aprendeu a andar, a falar, já aprendeu o que é bom. É que a natureza humana, ela é pecaminosa. É muito mais fácil a tendência nossa, fazer aquilo que é desagradável a Deus. Mas não é que para fazer o bem a gente precisa servir a Deus. Agora, sim, recebi o Senhor, eu quis conhecê-lo, o recebi, Ele transformou a minha vida. Aí sim. Uma outra palavra diz: vinde como estais. Então você vem como um cobrador de impostos, você vem como outras profissões mais, você vem como um enganador, você vem como um pecador em todas as outras áreas que a gente poderia citar aqui. Mas permanecer, não. Aí você tem que entrar dentro da palavra, deixar a palavra te limpar, deixar a palavra te transformar, deixar o Espírito Santo lapidar teu coração. E aí é onde eu vou fazer uma divisão rapidamente, para a gente poder não se alongar. Só para encerrar essa primeira parte aqui da questão de Zaqueu ter sido espontâneo. Ele recebeu nesse momento, a primeira experiência dele com Cristo foi essa, a primeira experiência dele, ele já tomou essa atitude. E aí eu traria para nós, que já tivemos, então são dois lados aqui, o quando você recebe Jesus, e agora nós que já recebemos, eu que estou a vida inteira dentro da igreja, desde o berço, servindo a Deus. Outros têm 2 anos, outros 1 ano, outro 1 mês, outros 5 anos, 10 anos, 20 anos, não importa o tempo que você tem servindo a Deus. Agora importa que o que você fazia, se não agradava a Deus, não pode continuar fazendo. Essa palavra é palavra para o simples, para um simples empregado, para um chefe de seção, um supervisor, é palavra para um patrão, é palavra para um que trabalha no comércio, e aí a gente pode usar uma expressão que é mais conhecida e mais fácil de todo mundo entender: balança enganosa. Eu usava balança enganosa. Usava quando não conhecia Jesus. Agora conhece Jesus, você não deve fazer mais isso. E o que é balança enganosa? Bom, todo mundo sabe o que é balança enganosa. Mas ela não se aplica só na questão do comércio, isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Eu vendo um produto para alguém, dizendo para esse alguém que esse produto é o melhor produto, eu não estou dizendo naquela questão de lábia de vendedor. Eu estou falando você enganar intencionalmente, dizendo que aquele produto, essa Bíblia aqui, irmãos, eu paguei R$2.000 lá nos Estados Unidos, no ano passado eu estive para lá, se alguém quiser eu vendo por 1.000. E na verdade eu fui aqui na 25 de março e paguei R$40. Então eu estou sendo o quê? Um enganador, eu estou sendo, no caso de Zaqueu, um cobrador de impostos, e ele desviava, ele fazia as falcatruas dele. Agora, eu preciso entender que se eu fazia isso, eu não estou falando mais de alguém que se converte, eu estou falando de nós que já somos convertidos. Eu estou partindo agora do ponto de vista de nós que já servimos a Deus há uma longa data. Pastor, mas dentro da igreja vai ter quem faça isso? Não sei. Você é um empregado? Você é um empresário? Você é um prestador de serviço autônomo? Pedreiro, azulejista, enfim. Eu conheci pedreiros que quando chegava o material, chega lá 5.000 blocos, que é para ele construir lá aquilo que ele está sendo pago para construir. Ele desviava uma quantia lá para outro caminho.
Não estou dizendo que é questão de alguém, de um cristão. Estou falando que eu conheci alguém. Não importa se é cristão ou não é. Agora, sendo um cristão, precisamos se converter de novo. Genuinamente. Agora, pastor, quem é que vai conhecer isso? O Espírito Santo. É como eu disse, eu não conheço. Olhando, a aparência é externa. Mas o Espírito Santo conhece você. O quando você faz de forma maldosa. A tendência humana, mais uma vez eu repito, a gente maquina o mal. A gente tem a tendência de maquinar o mal. A gente às vezes não expressa, mas a gente pensa. E aí a gente pensa achando que Deus não está enxergando ou lendo os nossos pensamentos. Meu irmão, a gente não pode se enganar dessa maneira. Deus conhece quando eu sou transparente ou não, honesto ou não. Agora eu pergunto para vocês, para a gente poder fechar, eu não vou me alongar mais. Eu demonstro no meu caráter ser uma pessoa honesta, digna de confiança de todos vocês. Porém, lá onde eu trabalho, não. Lá eu não tenho essa mesma fama. Ou, não vamos dizer fama, mas as pessoas lá já me olham assim. Esse rapaz aí não é uma boa pessoa. E com razão, eles falam com razão, porque eles já me viram fazendo coisas e eu já fiz coisas, e eu como um chefe de seção faço coisas, e eles já viram. E lá eu sou desonesto, injusto. E na cara dura, não tenho vergonha de dizer. Aí eu pergunto para vocês, eu lanço essa pergunta para vocês. Qual é o meu verdadeiro caráter? Aqui para vocês eu sou um santo. Mas lá eu faço e aconteço. Qual é o meu verdadeiro caráter? Porque lá onde eu estou dizendo ser desonesto, injusto, enganador, ninguém lá me conhece, sabe que eu sou aqui da igreja. Ninguém lá sabe que eu sou pastor, que eu sirvo a Deus. Ninguém lá sabe de nada da minha vida particular. Qual é o meu verdadeiro caráter? Eu deixo essa pergunta para cada um de nós. E já que a gente está num culto que é chamado culto de libertação, eu vou trocar essas palavras e diria assim, uma libertação genuína ou uma conversão genuína. Vamos chamar de conversão genuína. Pergunta para você mesmo, a sua conversão há tantos anos, ou no meu caso, como eu já citei, eu gosto de citar isso, porque para mim é um prazer, para mim é uma satisfação, é uma honra ter nascido num berço evangélico. Mas um dia eu até disse para Deus, eu gostaria de não ter nascido num lar evangélico, que era para ter a sensação de como que é aceitar Jesus. Eu não tive isso. Eu já nasci lá no meio, então eu queria, Senhor, por que eu não nasci fora? Para poder eu estar aqui. Mas houve um momento, irmãos, na minha vida, embora eu estou dizendo que eu não tive essa atitude, mas houve um momento que eu já citei isso, e eu vou citar novamente, porque está vindo à minha memória para citar isso. Eu tinha entre 12 e 13 anos de idade. Chamei minha mãe, tinha minha mãe e meu padrasto, eu chamei-os e disse assim a eles: eu quero me batizar e ser membro da igreja. Minha mãe olhou para mim muito feliz, muito alegre. Os outros meus irmãos, todos mais velhos que eu, todos já servindo ao Senhor, eu na igreja também, mas então, da adolescência, passando ali por essa fase, eu chamei, ela muito feliz, disse: nós vamos falar com o pastor da igreja. Se você com 12 anos, eu estava ali entre 12 e 13, se você pode se batizar. O pastor, quando soube da notícia, autorizou, fui batizado, até hoje estou servindo a Deus. Então, e foi uma decisão minha, não foi decisão da minha mãe, porque, se não me falha a memória, 3 ou 4 anos, não, 5 anos depois, minha mãe morreu. Minha mãe morreu, agora eu não preciso mais servir a Deus. Não, eu não servi a Deus por causa da minha mãe. Eu não servi a Deus, eu não me propus a servir a Deus porque os meus pais me criaram na igreja. Eu não propus servir a Deus porque a minha esposa serve a Deus, porque o meu marido serve a Deus. Você tem que servir a Deus e ter a sede de servir a Deus e de conhecer a Jesus Cristo, assim como Zaqueu teve. A mesma sede, a mesma vontade. Isso não é, eu vou servir a Deus porque é de tradição da minha família. Não, que isso? Embora eu possa dizer que é.
Eu tenho irmãos pastores, eu tenho sobrinhos pastores, eu tenho sobrinhas que ministram a palavra, enfim. Aí por tradição eu também sou, não, eu sirvo a Deus porque eu tomei essa decisão lá atrás e até o dia de hoje. Então a minha pergunta para você, a tua conversão é genuína? Ou a sua? A gente fala, eu falei como a fala do o tema, ou o slogan, ou o título que a gente dá ao culto de sexta-feira, o culto de libertação. Quando eu sou liberto, realmente eu sou liberto por inteiro ou eu sou liberto pela metade? Eu sou liberto, mas eu sou aquele liberto que anda com aquela tornozeleira, é isso? Chama? É a liberdade domiciliar. Você tem o espaço que você pode andar. Se sair fora daquilo ali, não, então você não é liberto. Você precisa de ter uma libertação completa, genuína. Uma libertação verdadeira. Essa liberdade aqui é uma liberdade, como é que chama? Condicional. Só que Jesus não quer trabalhar na tua vida e na minha vida com uma liberdade condicional ou com uma conversão condicional. Não é que Jesus deu para Zaqueu condições para ele, se você quer que eu vou na tua casa, na verdade Zaqueu não disse nada, foi Jesus que se convidou. Mas que maravilha, meu irmão. Meu irmão, que presente que Zaqueu, voltando a falar de Zaqueu, que presente que ele não recebeu. Imagine você encontrar ali com sei lá, alguém aí da alta, que você, para ter acesso a essa pessoa, meu Deus do céu, você precisa de ter uma indicação muito forte. O presidente de uma empresa, de repente, do Toyota aqui, vamos citar um nome, o presidente, de repente, você está passando e você fala, eu quero conhecer esse camarada, quem que é? E aí, de repente, ele olha para você e fala assim, ô Esther, você quer me conhecer? Eu estou indo lá na tua casa agora, vamos lá conhecer a sua mãe, como é que chama a sua mãe? Vilma, a dona Vilma, vamos lá conhecer. Irmão, olha só que presente que ela não está levando, ela só queria ver. Eu só queria ver, você só queria ver, mas Jesus, assim como fez com Zaqueu, Ele não quer só que você veja, Ele quer que você o leve, o deixe entrar na tua casa. Que convidado, qual o convidado? Fala para mim, irmãos. Qual o convidado mais ilustre que você teve na tua casa? Pensa aí e não precisa falar, mas pensa. Eu já tive na casa de alguns aqui, mas não precisa contar comigo. Qual, pastor Manuel? Eu já tive na tua casa também. Qual o convidado mais ilustre que você teve lá na tua casa? Qual? Agora, pensa Zaqueu levando Jesus para casa. Por isso que ele disse o que ele disse, porque foi uma conversão imediata. Vamos dizer que não levou meses para ele se converter. Conheceu Jesus, depois a história não fala muito, não fala dele mais. Não é que não fala muito, não fala mais. Mas vamos conjecturar. 3 anos, 4 anos, ou aquele período ali que Jesus continuou, ele foi seguindo e pouco a pouco. Não, foi na hora. Libertação genuína, conversão genuína. E nós que já estamos servindo a Deus? Eu pergunto e encerro mais uma vez a mesma pergunta. A sua conversão é genuína mesmo? Ou você está aqui na igreja por causa disso ou daquilo? Por tradições? O Espírito Santo, ele se encarrega de falar mais ao seu coração. Eu paro por aqui, mas eu convido vocês nesse momento, qualquer dos dois casos, né? Se é o primeiro encontro com Jesus, ou se não, eu estou renovando meus votos. Eu penso que todos os dias, quando a gente se levanta, a gente devia dobrar os joelhos e a primeira coisa é dizer, Senhor, eu renovo a minha aliança contigo e quero que o Senhor renove a tua aliança comigo. Eu renovo os meus votos aqui. Eu penso que todos os dias a gente deveria fazer isso. Então não sei que lado que você está, se é daquele que precisa, como Zaqueu, conhecer Jesus, precisa sair daqui hoje levando Jesus, ou se você já tem Jesus, mas precisa fazer, vamos chamar disso, né? Renovar os seus votos. Convido vocês a ficarem de pé. São portas de emprego que precisam ser abertas. São pessoas que precisam de libertação verdadeira, profunda, em todas as áreas da vida. E tantos outros problemas. E todos eles
o nosso Deus é especialista. Você tem algum problema, alguma dificuldade? Vamos juntos orar. Porque o Jesus que chamou Zaqueu, desce depressa. Zaqueu não o conhecendo. Mas de repente você o conhece assim como eu conheço. Mas o convite dele, pastor, nesta noite também é o mesmo. Marcos, meu filho, hoje convém eu ir à tua casa. Hoje me convém ir pousar contigo. Escuta a voz do Espírito Santo dizendo isso para você. Qual é o teu nome? Diga o teu nome e escute na sua mente, você escutando Jesus dizendo para você: hoje me convém ir à tua casa. Se algum dia alguém perguntar para você a mesma pergunta que eu fiz aqui, Joe, qual é o convidado mais ilustre que já esteve na tua casa? Não titubie em responder. Diga. Isso quando eu perguntei a primeira vez eu não sabia, eu estou falando agora. Diga assim, pastora Marlise, eu sei quem foi. E quem é? Jesus. E não é só a sua casa, a moradia. É a sua casa, teu coração. Hoje, pastor Marcos, Jesus está dizendo, está chamando. Faça isso. Bendito seja o nome do nosso Deus. Exaltado seja o nome do Senhor, que continua sendo o mesmo. Aquela virtude que saiu de Jesus Cristo quando fora tocado por aquela mulher, ainda continua sendo a mesma virtude, o mesmo poder, a mesma autoridade. A mesma alegria que Zaqueu sentiu no momento em que Jesus o chamou, está presente nesse lugar, a alegria do Espírito Santo. Oh, meu irmão, é pena que a gente não pode dizer assim, dá um abraço no teu irmão aí. Oh, mas a alegria do Espírito Santo está neste lugar, a unção, a glória de Deus neste lugar é verdadeira, é real. Não saia daqui sem sentir esse toque, como o pastor Marcos disse. Se você precisa, após o culto, venha, nós estaremos orando, intercedendo por você ainda. Mas não deixe de levar Jesus para casa. Amém. Eu quero que você neste momento pode se assentar um instante. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este kena este mano te kena shuretia surepa hekaso Rica shuri kiri kerama shuri biandere este place calaso Ei nara soriandara ste kala narai semplan drika storia lestia Te plasukiandara ste Halei candala surikene ha sempre andai Casto prei candreiche Rei canderiche ria surime che rasto prei caste Te ieri suviaste blaste maste claro A Ele, somente a Ele, que a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E se você pode, diga amém. Amém. Vamos dar um amém mais forte aí. Amém. Está terminado, meu querido, em nome de Jesus.